Amém. A nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. A graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez reunidos para a glória de Deus, para glorificar o seu santo nome, para exaltar, para render culto ao nosso Salvador. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Amém. Querido Deus, eterno Pai, glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para louvar o teu santo nome, para engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, nessa noite, neste culto. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações, fale às nossas mentes. Que a tua verdade seja dita e somente aquilo, ó Deus, que o Senhor quer que nós aprendamos, seja feito neste culto. Abençoa, Deus, a cada vida que se encontra aqui presente. Abençoa, Deus, aqueles que não puderam vir. Que o Senhor possa, Deus, direcionar os nossos passos. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que cada um de nós seja um verdadeiro adorador que te adore em espírito e em verdade. Recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações e que o Senhor seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, convidar a equipe de louvor, vamos louvar a Deus. Boa noite, irmãos, graças e paz. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho. Na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior
vilão sou eu. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. É interessante como Deus é maravilhoso. Esse louvor que nós acabamos de louvar diz que na vida real o maior vilão sou eu. E a reflexão que eu quero trazer aqui com os irmãos diz muito a respeito disso. É interessante que não é nada combinado, a gente não combina o louvor, a gente não combina o pastor durante a semana passa o tema que ele vai pregar e a gente busca em Deus o que trazer para reflexão e até o louvor muitas vezes se encaixa dentro daquilo que a gente quer falar. Glória a Deus por isso, né? Então, meus irmãos, sem muita demora, hoje o pastor Júnior vai dar continuidade à exposição na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o tema que ele vai ministrar essa noite diz respeito a que tudo seja para a glória de Deus. Já imaginaram, irmãos, se todas as pessoas vivessem para a glória de Deus, se as pessoas se preocupassem em suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas decisões, fazer tudo conforme a vontade de Deus, nós viveríamos num mundo totalmente diferente desse que nós vivemos hoje. Um mundo que a cada dia a gente só escuta notícias ruins. Essa semana foi pesado aqui para Brasília, quem acompanha aí os noticiários sabe de que eu estou falando. Violência para todo lado, maldade, falta de amor, e a gente vê as profecias se cumprindo a cada dia mais. Mas, na verdade, o que a gente pode observar de fato é que a cada dia que passa, as pessoas estão mais distantes de Deus, as pessoas não buscam a Deus, a cada dia que passa, as pessoas têm desprezado o Eterno e não têm se preocupado em glorificar o nome do Senhor através das suas vidas. A humanidade está cada vez mais voltada para si mesmo, buscando satisfazer os seus desejos, as suas vontades, as suas realizações, independente se determinadas atitudes agradam ou não a Deus, se afeta ou não o seu próximo. O importante é que a pessoa se sinta feliz e se sinta realizada. Um mundo decaído, um mundo afastado de Deus, que busca somente cumprir e fazer os seus desejos. Por outro lado, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam glorificar a Deus através de sua vida, deve viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, principalmente lá em Lucas 9, verso 23, onde diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Nesse sentido, irmãos, eu gostaria de compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus que nos ensina muito a respeito de um princípio que é inerente àquele que quer glorificar a Deus através da sua vida, aquele que quer ser um verdadeiro adorador. Eu estou falando, irmãos, de abnegação. Abnegação, de um modo geral, eu anotei aqui o conceito, diz assim: o que é abnegação? Sacrifício voluntário dos próprios desejos ou vontades em favor de outra pessoa, por uma causa, ideal ou princípios. Despreendimento, renúncia. Por isso que nós acabamos de louvar, na vida real, o maior vilão sou eu. Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão dos nossos desejos e das nossas vontades. E muitas vezes, por não abrir mão, a gente deixa de glorificar o nome do Senhor. A gente prejudica a nossa missão por querer não abrir mão, muitas vezes até de um direito, mas coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso, e peço para os irmãos que abram lá as suas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo 12,
nós vamos ver só 2 versículos, versículo 1 e versículo 2. Gênesis 12 é um marco importantíssimo no plano redentivo. Gênesis 12 fala a respeito de um tema bastante conhecido, o chamado de Abrão, até então Abrão. E é muito importante nós sabermos do que implica esse chamado nas nossas vidas. E vamos primeiro relembrar essa importância, né, desse chamado, e depois vamos fazer essa aplicação no sentido de abnegação, no sentido de renúncia, para que Deus seja glorificado em todas as coisas, né? O capítulo 12, ele fala a respeito justamente quando Deus comissiona Abraão de forma soberana, ele elege Abraão para, a partir da descendência de Abraão, ele formar o seu povo, da qual haveria de nascer o nosso Salvador, Jesus Cristo. E isso tem implicação durante toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Esse chamado e essa promessa vem se cumprindo e vem influenciando e vem trazendo resultados na nossa vida e na vida daquele de quem crê. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele falando aos Gálatas, ali no capítulo 3 e capítulo 4, em 2024, o pastor Marconel trouxe essa ministração dessa carta, e ficou muito claro nesse trecho, principalmente no capítulo 3, da importância que foi esse chamado para cada um daquele que crê. Eu vou ler só 3 versículos dessa passagem, eu já trouxe aqui tudo separadinho, para poder adiantar, para a gente realmente lembrar da importância desse chamado e desses 2 versículos que nós vamos ler daqui a pouquinho. Diz assim, no capítulo 3 do livro de Gálatas, Paulo falando a respeito do chamado de Abraão. Diz assim a palavra: assim como Abraão creu em Deus, isto lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Aqui Paulo está dizendo que a partir do chamamento de Abraão, Abraão crê e pela fé ele foi justificado. Aqui Paulo está falando da justificação pela fé. E como eu disse no início, a partir de então, Deus forma um povo para si, aonde nasce dessa descendência o nosso Salvador Jesus Cristo, e a salvação chega também aos não-judeus, aos gentios. E quando ele diz aqui, no versículo 8 do capítulo 3, em ti todas as nações serão abençoadas. Que bênção é essa? Que bênção é essa que todas as nações seriam abençoadas? É justamente a justificação pela fé em Cristo Jesus. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos agraciados com a salvação. Essa é a grande importância desse chamamento e desses 2 versículos que vamos ler agora. Se eu e você estamos aqui hoje, louvando a Deus, buscando ao Senhor, é pela graça e misericórdia, porque fomos justificados pela fé. Uma fé que começou que passou pelo chamado de Abraão, a formação desse povo, o nascimento do nosso Salvador Jesus, e cá estamos nós. É importante ou não é? Agora, é interessante que esse chamamento, ele começa com um imperativo. Nós vamos ler agora e vamos ver que imperativo é esse. Diz assim a palavra no livro de Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Nesses 2 versículos, nós vemos 2 imperativos de Deus
com relação a Abraão. O primeiro imperativo, a primeira ordem que Deus dá a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Atrelado a esse imperativo, aqui no versículo 2, vem 3 promessas. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e farei o teu nome grande. E no finalzinho do versículo 2, vem mais um imperativo. Aqui na versão King James 1611, diz assim: e tu serás uma bênção. Em algumas versões diz assim: sê tu uma bênção. O versículo 3, nós não vamos adentrar para não alongar muito. Nesse chamamento aqui, tem mais 3 bênçãos atreladas a esse segundo imperativo. Nós vamos nos deter somente nesse primeiro imperativo aqui, para a gente entender a importância da abnegação. Quando Deus faz o chamamento, Deus, na sua soberania, elege Abraão para ser o pai daqueles que creem. Ele começa com um imperativo: sai da tua terra, sai do teu país, da tua parentela e da tua casa. Aqui, esse chamamento, essa determinação de Deus, esse imperativo de Deus, vai muito além de uma mudança de localidade. Deus aqui não estava falando somente para Abraão fazer uma mudança, pegar suas coisas e levar para outro local. Aqui era uma coisa muito mais profunda, era uma mudança muito mais profunda. A partir do momento que Deus chama Abraão, ele diz para ele sair daquele lugar onde ele morava. O que isso significa? Significa que ele tinha que romper, ele tinha que ter um rompimento cultural, um rompimento social, um rompimento das suas relações, do seu modo de agir, do seu modo de ver o mundo. Ele tinha que ter um rompimento total. Deus chama ele para uma caminhada. Ele diz para ele sair do país, sair da casa do seu pai, sair da sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Perceba que ele não fala para que terra que era. Ele só fala: sai e eu lhe mostrarei uma terra. Ele não falou nem que daria, ele só falou que ia mostrar uma terra para ele. Mas ele teria que romper. A partir daquele chamado, a vida de Abraão seria totalmente diferente. Era uma mudança radical. E a palavra de Deus nos direciona por que ele precisaria sair, por que ele precisaria sair do meio da sua parentela, do seu país e da casa do seu pai. Eu imagino me colocando no lugar de Abraão, que é uma decisão muito difícil. Você imagina você sair do seu país, sair do Brasil, sair do seu estado, sair da sua casa e ir para um local onde eu veria o local, onde eu seria mostrado a minha pessoa esse local. Era essa a promessa. Eu lhe mostrarei a terra para onde eu estou mandando você ir. Então, aqui, para a gente entender melhor por que era preciso ele romper, ele sair do meio da onde ele morava, lá em Josué, no capítulo 24, Josué, ele vai fazer o último pronunciamento à nação, ele liderando a nação naquele momento, ele vai fazer um último pronunciamento, e esse pronunciamento, Josué, ele concita aos judeus para que eles deixem a idolatria, para que eles abandonem os ídolos dos seus pais, para que eles sigam a Deus em fidelidade. E esse pronunciamento de Josué começa dizendo assim, em Josué 24, e Josué disse ao povo, você imagina, todas as tribos reunidas, todos os clãs reunidos, e Josué começa falando assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, em tempos antigos, os vossos pais habitaram no outro lado do rio, Terá, pai de Abraão e de Naor, e eles serviam a outros deuses. Aqui a gente já começa a entender por que era necessário Abraão sair
da região de Harã, onde eles moravam, onde eles habitavam. Era uma região politeísta, era uma região onde se adoravam outros deuses. E o pai de Abraão, como diz a palavra, Terá, pai de Abraão e de Naor, e eles serviam a outros deuses. Aí no verso 3, diz assim: e eu tomei o vosso pai Abrão, do outro lado do rio, que era a Mesopotâmia, onde eles habitavam, em Harã, e o guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente e lhe dei a Isaque. Outras versões tem um acréscimo de um conectivo, onde diz assim: mas eu tirei o vosso pai Abraão. A NVI fala assim, na Almeida Revista e Atualizada diz assim: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão. Esse conectivo ele é interessante porque fica mais claro. Quando tem mas, porém, contudo, todavia, dá a ideia de um contraste com a oração anterior. A oração anterior dizia que o pai de Abraão e eles serviam a outros deuses. Mas, porém, Deus tirou Abraão daquele meio. É uma obra soberana do Senhor. Assim como ele tirou cada um de nós do pecado e chamou para si. Mas, para continuar, para cumprir aquele chamado, era preciso romper. Aqui, Abraão é chamado a romper com seu passado, a romper com sua cultura. E no presente, ele iria caminhar com o Senhor. E aí que é o problema. Aí que entra a vilania do eu. Porque muitas vezes as pessoas querem servir a Deus, querem seguir a Deus, querem ter uma religião, querem a salvação, querem as bênçãos de Deus, mas não quer romper com o passado, não quer romper com as velhas práticas. Abraão aqui, ele era uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. E as pessoas hoje querem estar dentro da igreja fazendo as mesmas coisas, querem glorificar a Deus, praticando as mesmas coisas que praticavam quando não conhecia Deus. A conta não fecha. Esse versículo é como se fosse um funil. Sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. É um processo. Começa de uma forma mais ampliada e Deus vai aperfeiçoando e você vai passando pelo processo de santificação até buscar a Deus da melhor maneira. É como se fosse afunilando as coisas. Mas as pessoas, a maioria, quer viver da mesma maneira. Não quer passar pelo processo, não quer sair da sua terra, não quer sair da sua parentela, não quer sair da sua casa. Mas o chamado de Deus é um chamado para um processo de santificação, de aperfeiçoamento. E para isso, só conseguimos fazer com abnegação, com renúncia. Então é importante a gente entender que esse chamado de Abraão, que impactou nas nossas vidas, que perpassa toda a Escritura, Deus começou com um chamado de renúncia. Se eu quero glorificar a Deus, eu preciso renunciar. Eu preciso abrir mão até mesmo das minhas vontades. É isso que a palavra aqui, ela nos orienta e deixa muito implícito. É preciso romper com o meu passado. E a partir do momento que eu vou caminhar com o Senhor, eu preciso andar de acordo com os princípios estabelecidos por Ele. Aí no versículo 2, a gente pode observar aqui 3 promessas que Deus faz a respeito desse chamamento. Abraão, sai do teu país, rompe com as tuas raízes. Agora você vai viver uma nova vida. Agora tem um propósito para a sua vida. E a partir desse momento que você caminhar comigo, eu te farei uma grande nação, eu te abençoarei e farei o teu nome grande. A primeira promessa aqui é de uma magnitude maravilhosa.
Eu farei de ti uma grande nação. Olha as circunstâncias que Abraão tinha naquela época. Era um senhor de 75 anos, de certa forma já uma idade avançada, mas como é que ele seria uma grande nação se nem filho ele tinha? E um senhor de idade avançada, e o problema não era nem esse, ele já ter 75 anos de idade, na época desse chamamento, na hora desse chamamento. O problema era que a esposa dele, Sara, era estéril. Ela não tinha filhos. É só a gente observar aqui no capítulo anterior, no verso 30, diz lá muito claro. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. Como é que ele seria o pai de uma grande nação? Então, se eu quero glorificar a Deus, eu preciso romper. Eu preciso de abnegação. Eu preciso de ruptura com as coisas que eu fazia que desagradava a Deus. E eu preciso confiar nas promessas de Deus. Eu preciso crer que o Deus do impossível, ele pode fazer qualquer coisa. Aqui Abraão, para crer nessa promessa, que a partir dele surgiria uma grande nação, um povo, ele tinha que crer que aquele que estava chamando ele para ruptura, ele tinha condições de fazer o impossível. Porque tudo colaborava contra as promessas que Deus havia feito para ele nesse momento. A primeira, como eu disse, é de uma magnitude muito grande. Porque nós conhecemos a história, nós sabemos que Isaac nasceu, o filho da promessa foi dado, nós sabemos da luta que foi. E foi assim que chegamos, seguindo a genealogia, nasceu o nosso Salvador. Então é preciso crer naquele que nos chamou. É preciso confiar naquele que nos convidou, que nos chamou, que nos elegeu, mesmo com ruptura, mesmo com dificuldades, mesmo nós achando que é impossível certas coisas, mas é preciso crer. É preciso, se eu quero glorificar a Deus de verdade, eu preciso crer de forma incondicional naquilo que Ele pode fazer. A segunda promessa, ele diz assim, e eu te abençoarei. O que é isso? Eu te abençoarei. Aqui Deus estava falando para ele que ele iria favorecer a Abraão. Deus providenciaria todos os meios para que as promessas fossem cumpridas, para que ele fosse suprido. Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso sustentador, Deus é aquele que guarda, aquele que protege. E se eu quero glorificar a Deus, eu tenho que crer que Ele é o meu sustentador, que Ele é o meu abençoador. E Ele me chamou, Ele vai capacitar, Ele vai prover, Ele vai guardar, eu preciso confiar nessas coisas. E a outra promessa que Ele faz, ligado aqui no primeiro imperativo, diz respeito que farei o teu nome grande. Abraão é citado praticamente durante toda a história da redenção. Ele é o pai da fé. Através dele, Cristo veio ao mundo. E nós sabemos da importância de Abraão. Mas apesar disso, apesar do nome dele ser conhecido, apesar de nós sabermos da importância do chamamento, da sua história, certa vez Cristo teve um embate com os judeus. Isso aí está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 51, se não me engano. E Jesus, tendo um embate ali com os judeus, Jesus faz uma declaração importantíssima. Jesus fala que aquele que crer nele, que crer na sua palavra, não morrerá eternamente. Aí os judeus que estavam ouvindo aquilo ficam enfurecidos. Eles dizem assim, ora, Abraão morreu, os profetas morreram. Quem é você para dizer que não vai morrer? E quem é você para dizer
que quem crê em você, quem crê na sua palavra não vai passar pela morte. Se até Abraão morreu, se até o pai Abraão e os profetas morreram. Aí Jesus fala, olha, se vocês me conhecessem e conhecessem o Pai, saberia quem eu sou. E Abraão, ele viu o meu grande dia e se alegrou. A Bíblia não explica como Abraão viu o grande dia do Senhor. Mas eu creio que pela fé, a mesma fé que ele aceitou o chamado, a mesma fé que ele negou a si mesmo, fez ele se alegrar ao saber que a partir daquele povo nasceria o Salvador e o Redentor do mundo. E Jesus fala isso. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí foi que os judeus ficaram mais revoltados ainda. Os judeus, como assim? Você não tem 50 anos e está dizendo que conheceu Abraão? Aí Jesus fala, em resposta, antes de Abraão existir, eu sou. Apesar de Abraão ter o nome engrandecido, como diz aqui na palavra, farei o teu nome grande. Nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. E muitas vezes as pessoas tropeçam por isso. E idolatram santos, idolatram até heróis da fé. E divide sua fé com quem tem o seu valor, mas não deveria receber esse tipo de devoção. Mas a verdade é que a promessa que Deus fez a Abraão foi cumprida, e o nome dele é engrandecido, e ele sabe, e ele se alegra no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui mais, e tu serás uma bênção. Em outras versões, como eu disse, ser tu uma bênção. E o que é isso, ser tu uma bênção? Veja que Abraão foi abençoado, foi favorecido. Ele andou nos propósitos do Senhor, ele andou nos caminhos de Deus. A partir daquele momento ele rompeu com o seu passado, no presente ele andou com Deus, ele cumpriu o chamado que Deus fez para a vida dele. E agora ele seria um canal de bênção. Ser tu uma bênção, ser uma bênção é ser um canal de bênção para as outras pessoas. E para que a gente seja um canal de bênção para outras pessoas, nós precisamos nos abnegar, renunciar. Muitas vezes é preciso a gente renunciar até direitos, como o pastor já tem pregado aqui, a respeito, por exemplo, da carne sacrificada aos ídolos. Para quem crê, nada é. Mas se aquilo ofende teu irmão, não coma. Isso é abnegação. É só quem entendeu o amor de Deus na sua vida. O pastor Júnior também tem falado muito a respeito disso. Os dois livros, as duas cartas, né, que eles estão abordando são bem próximos os temas. Mas é disso que Deus estava falando aqui para ele. É o segundo imperativo. E tu serás uma bênção. Se tu uma bênção. Muitas vezes as pessoas recebem as bênçãos, querem ser abençoadas, mas não quer abrir mão de nada, quer continuar vivendo da mesma forma, da antiga forma, e para abençoar pessoas, pior ainda, só quer receber. E se eu quero glorificar a Deus em todas as coisas, eu tenho que renunciar muitas coisas, eu tenho que andar com o Senhor, eu tenho que renunciar ao meu passado, o meu presente é na presença de Deus, e eu tenho que viver para abençoar as pessoas. E para finalizar, aqui no verso 4, diz que depois desse chamado, Abraão partiu. Ele começou uma caminhada, ele começou a cumprir o seu propósito junto com o Senhor. E essa caminhada vai perpassando aqui o livro de Gênesis, e chegando lá no capítulo 22, o Senhor fala novamente com Abraão. O Senhor fala com Abraão no capítulo 22, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que Deus provou Abraão, e lhe disse,
Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para onde? Vai para uma terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Depois do chamamento, depois do rompimento com o passado, uma caminhada presente junto com o Senhor, cumprindo os propósitos, com alguns deslizes. Quem não falha? Abraão também falhou em alguns momentos. E agora chega aonde o Senhor fala novamente com ele. E a semelhança do primeiro chamado, onde ele fala, sai da tua terra, ele fala, vai para uma terra de Moriá. E ali sacrifica o teu único filho. Que prova? O filho da promessa, aquele de quem descenderia Abraão, tem Isaque, Isaque tem Jacó, assim sucessivamente até chegar ao nascimento do Senhor. O que seria de Abraão? O que seria do futuro de Abraão sem um descendente? Ele tinha Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Era o filho da escrava. E o filho da promessa que havia nascido já na sua velhice, agora Deus pede para sacrificar. O que seria dele? O que seria o futuro de Abraão? Nesse momento aqui, Deus pede o futuro de Abraão. Aquela cultura, principalmente, o filho significava o futuro, a descendência, a perpetuação daquela família, daquele nome que se tornou tão grande. E agora Deus pede para ele, renuncia teu filho. E nós sabemos aqui o que aconteceu no final. Deus providencia um cordeiro, um sacrifício, mas a resposta de Abraão foi entregar o seu filho. Deus aqui estava pedindo o futuro. Não basta entregar só o passado e nem o presente. Deus quer o futuro, Deus quer 100% de cada um de nós. A nossa renúncia é completa. Passado, presente e futuro nas mãos do Todo-Poderoso. Nas mãos daquele que tudo pode. Nas mãos daquele que tudo sabe. Confiança plena. Se eu quero glorificar o Senhor em todas as coisas, eu tenho que entregar a minha vida 100% nas mãos dele, do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso provedor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a fé necessária, a condição necessária de andar com o Senhor, de fazer as renúncias em nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Vou convidar a equipe de louvor, depois pedir para o pastor Rafael estar orando pela vida do pastor Júnior, que vai ministrar a palavra. Amém? Sou da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer em Cristo acreditar.
e quase parando sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais, investidas do rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer em Cristo acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Vamos orar pelo preleitor da noite. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor pelo preleitor desta noite. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, pela essa oportunidade de estarmos aqui diante de Ti como igreja para ouvir mais a Tua palavra, para crescermos mais no Teu conhecimento, para sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo, ao qual testifica em nossos corações a Tua verdade. E por isso, Pai, te pedimos pela vida do nosso pastor Júnior nesta noite, que o Senhor possa usá-lo, que ele possa trazer verdades vindas diretamente do Teu trono, através da Tua palavra, aos nossos corações, às nossas mentes. Que não seja pela capacidade do homem, mas que venha a ser pelo Teu Espírito Santo que capacita. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, boa noite, igreja, graça e paz.
Hoje nós vamos dar continuidade e findar o estudo no capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, como o irmão Frank bem lembrou. Eu agradeço pela vida de cada um que está conosco, presencialmente, os que nos acompanham através da internet, das redes sociais. Que o Senhor continue falando conosco, como tem sempre está falando, orientando, nos instruindo na tua palavra. Afinal de contas, irmãos, é para isso que nós estamos aqui reunidos, para exercitar a nossa fé e aumentar o nosso conhecimento acerca da verdade que é Cristo Jesus, que é o reino, né? Eu agradeço ao irmão Franco pela mensagem bacana, a mensagem profunda. A verdade que Cristo quer que vivamos é isso, irmão. É amor, é fé. Nós que somos cristãos, nós temos que andar e viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não existe salvação. Sem fé não existe igreja. As igrejas que foram levantadas em todos os séculos, elas foram bombardeadas para que os seus seguidores abandonassem a fé. Mas nós sabemos uma vez que nós fomos chamados por Deus, nós somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, nós somos preparados para a batalha. E a principal batalha é com nós mesmos. Foi isso que o louvor inicial trouxe, com a providência divina. Né? A luta é contra nós mesmos, porque Jesus já fez a parte dele, irmãos. Jesus já morreu por cada um de nós, ele é intercessor por nós e com o Pai. Mas, quando nós paramos para analisar que Jesus está à destra de Deus, intercede por nós, não é por cada decisão nossa aqui, não. Não é para as poucas e boas bobagens que nós falamos, por decisões erradas que nós tomamos no dia a dia, não. Isso é por nossa conta, irmãos. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. Nós fomos eleitos para ter uma vida reta diante do que ele tem ensinado. O maior problema do cristão é achar que Jesus vai sempre fazer tudo por nós. E isso não é verdade. No dia a dia, no cotidiano, no trabalho, na faculdade, onde quer que nós estejamos, irmãos, nós temos escolhas todos os dias para lidar com pessoas. Pessoas que professam a mesma fé e outras não. Mas o próprio Deus não diz para que nós tratemos as pessoas com distinção. Nós não somos julgadores neste ponto. Então, eu quero lembrar os irmãos acerca do contexto do capítulo 14, né? O contexto imediato. Nós falamos aqui sobre o conflito, o atrito que havia na igreja de Roma, né, entre os judeus e os gentios que foram chamados para viver na igreja de Cristo, ali havia uma grande confusão. Por quê? Porque muitos deles eram pagãos, eram gregos, que vinham de várias culturas e costumes, enquanto os judeus não. Os judeus já vinham de um ensinamento mosaico, eles seguiam as leis de Moisés. Só que, irmãos, nós temos que entender o seguinte, que Jesus, ele é o centro, ele é o início e fim de todas as coisas. Os judeus, muitas das vezes nós os condenamos por buscar as práticas das leis mosaicas, mas nós temos que entender o seguinte, quem abre o entendimento é Deus. Observa a vida de Paulo, por exemplo. Paulo era judeu, fariseu, zeloso com a lei. No entanto, só quando ele teve um encontro genuíno e pessoalmente com Jesus, que os seus olhos foram abertos, que o seu entendimento foi aberto. Por que eu estou iniciando dessa forma? Para que nós já venhamos abrir o nosso coração de que todos nós somos falhos
Não somos julgadores, nem fomos chamados para isso. Esse lugar que nós nos reunimos, essas paredes, não é a igreja de Deus. Nós que somos a igreja. O próprio Deus diz que não habita em templos feitos por mão de homens. Portanto, quando nós estamos no dia a dia, onde quer que estejamos, ali somos igreja de Deus. Ali nós temos que estar sacrificando o nosso eu, que o irmão Frank tanto trouxe. A nossa vontade é no dia a dia, é numa discussão. É num irmão que está passando por necessidade. É uma pessoa que você tem que dar amor e carinho, mesmo que a pessoa, aos seus olhos, não mereça. Porque, convenhamos, quem é que merece, irmão, o amor de Deus? Quem é aqui que merece ser perdoado por Deus? Levanta a mão, que eu vou chamar aqui na frente. Ninguém merece. Ele nos chamou mesmo quando a gente estávamos andando em pecado. Então, irmão, a igreja de Deus, ela tem que andar num caminho que Deus estabeleceu, não é o caminho que nós queremos andar. O louvor anterior diz que o maior inimigo somos nós mesmos de nós. Nós somos o nosso maior inimigo. Quem faz o mal para nós somos nós mesmos. E não venha terceirizar a culpa. Não é para diabo, para demônio, para coisa nenhuma. Muito menos para Deus, que Deus não tenta nem é tentado. Nós é que fazemos mal para nós mesmos. Por não conhecer a verdade. Por ser negligente. Por ser descansado demais. Por não levar a sério os ensinamentos da palavra de Deus. Quando diz que eu tenho que buscar, que eu tenho que orar, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar. Nós nos preocupamos demais em julgar e observar a vida alheia. Observe aqui no verso 14, que já inicia aqui, no verso 13. Ele diz assim, portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Você está entendendo como é que nós já vamos começar essa ministração? Abandonar não é guardar. Abandonar não é usar quando for necessário. É você jogar fora e esquecer que existe. Então aqui, nós estudamos no culto passado, na ministração passada de Romanos, do verso 1 ao 14, que nós deveríamos observar que esses conflitos, esses atritos que havia na igreja de Roma, e existe hoje também, isso nos afasta da vontade de Deus. As pessoas brigavam por bobagens, por dias, por comida, por ponto de vista, ao ponto da igreja virar um caos. Eu sou judeu, eu guardei o sábado, eu entendi que Jesus é o Filho de Deus e morreu no meu lugar. Mas se eu não guardar o sábado, eu não sou salvo. Será que existe isso hoje? Aquelas carnes que eram oferecidas em holocaustos a outros deuses, naquelas culturas pagãs, que se vendiam no mercado, onde todo mundo comumente comprava e se alimentava. Será que eu pecaria se eu comprasse aquela carne? Será que... Como é que eu ia julgar o meu irmão que estava comendo aquela carne e eu não concordasse com isso? Então, assim, são coisas secundárias, coisas banais, em que a igreja ficava se engafiando, porque um comia, outro deixava de comer, um guardava um dia, outro não guardava, enquanto, na verdade, Jesus pedia que nós andássemos em comunidade, em comunhão, em unidade, em amor e em perdão. De fato, isso é um problema da humanidade? É. Mas são nesses percalços, são nessas pequenas coisas em que o diabo ri de cada um de nós. São distrações. Quando eu falo diabo, eu não estou personificando o diabo. Eu estou falando das pessoas que têm a mente no mundo, no sistema mundano, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Vocês lembram que nós já estudamos sobre uma transformação de mente? Não sermos moldados pelo sistema do mundo? Quem age são pessoas mundanas. Nós temos que estar aqui para santificarmos dia após dia, irmãos. Não viver mais no passado, sabendo que o nosso presente é adorar a Deus, para que tenhamos um futuro com Ele. Se esse não é o propósito de cada um aqui, irmão, está todo mundo no lugar errado.
O que eu quero passar para a igreja, o que eu recebi do Senhor nessa ministração, foi que ou eu sirvo a Deus ou não sirvo. Não vale a pena sacrificar-nos de sair da nossa casa, ainda mais chovendo, ir para a igreja, por qualquer outro motivo que não seja adorar a Deus. Não vale a pena. Não vale a pena carregar esse nome cristão se de fato eu não sou. Estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Posso estar assistindo um filme, uma televisão, uma novela, posso estar vendo futebol, posso estar dormindo, posso ficar à toa em casa, no sofá, fazendo qualquer coisa, mas não vindo para a igreja, irmãos, porque isso é muito sério. Quando Paulo largou toda a sua vida para seguir a Cristo, ele levou a sério. Ele abriu mão até de casamento. Ele abriu mão até de ser sustentado pela igreja, direito dele, para que não fosse peso para os outros, para que eu e você tivéssemos acesso à palavra. Não há outro meio pelo qual o cristão se achegue a Deus, a não ser que Deus escolha. E se você está aqui esta noite, porque você foi chamado, você foi escolhido. Mas cabe a mim e a você esforçarmos. Quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós nos afastamos de Deus, a tendência é voltarmos para o mundo, irmãos. O que aconteceu com os apóstolos quando Jesus morreu? Antes da sua ressurreição? Eles não voltaram à prática da pesca? Eles não ficaram atônicos, perdidos, sem saber o que fazer? Jesus, após ressuscitar, voltou para orientá-los. Nós não somos nada sem Deus, irmãos. No entanto, nós fomos chamados para viver eternamente com Ele e, portanto, devemos exercitar essa fé aqui neste mundo. E o manual pelo qual nos orienta é a Bíblia. Eu quero ler o que nós vamos estudar essa noite, no verso 3 em diante até o 23, que inicia assim: portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser que para aquele que assim considera, para esse é impuro. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por causa da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e admirado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto produz a paz. Tudo quanto produz a paz e o aperfeiçoamento mútuo. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de tropeço, de engano. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar. Assim, seja qual for a tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda com convicção em ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Mais claro do que isso é impossível. Eu trouxe na versão King James atualizada, que ela é bem clara, e como o irmão Franco bem adiantou, tanto eu quanto o pastor Rafael, nós estamos, embora em casas diferentes, tratando do mesmo tema. Então a igreja está bem inteirada do assunto. Aqui é uma briga por conta de comidas sacrificadas a ídolos, há dias que se deveria guardar e outros não, costumes.
Eu até ouvi um pregador essa semana, irmãos, que eu fiquei até bobo, porque eu gostava tanto de ouvir esse pregador. Ele ensinava tanta coisa, eu estava tão feliz. E eu confesso, a partir de hoje eu não vou mais ouvi-lo. Ele falou uma coisa assim, uma heresia tão, sabe, assim, tão boba, que perdi o encanto. Ele falou do sacrifício de Jesus, falou do nosso esforço, que nós temos que amar os irmãos, perdoar, tudo isso. Mas que nós que decidimos ser salvos ou não. E uma pessoa, assim, que tinha um conhecimento muito vasto da Bíblia. Eu fiquei, assim, perplexo, fiquei triste. Eu perdi mais um que eu gostava de ouvir. Vou ficar só com o Hernandes Lopes agora e o reverendo Nicodemos. Irmãos, como é que eu posso crer nisso se lá a Bíblia já começa falando que nós somos eleitos antes que o mundo fosse fundado? Como é que eu posso crer nisso se o próprio Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, aqueles não ouvem porque não são minhas ovelhas? Como é que eu posso decidir se aceita ou não o sacrifício de Jesus na cruz? Como é que eu posso, um ser mortal finito, pequeno, cheio de pecado, onde nenhum dos meus pensamentos são retos, decidir se eu aceito o sacrifício de Deus, do Criador, do Eterno, na minha vida? A decepção, irmão, não está só na pregação. A decepção está no ser humano que acha que compreende as coisas de Deus. É por isso que nós não podemos ancorar nossa fé no nosso conhecimento. Por mais que nós não entendamos ou não concordemos, nós temos que buscar compreender a palavra de Deus. Porque em muitos momentos da nossa vida, irmão, nós não compreendemos e agimos de maneira errada por falta de conhecimento. E pagamos o preço por isso. Isso é muito sério. Então, aqui no verso 13 está dizendo: portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros, em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocar qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Eu quero chamar a atenção aqui na palavra irmão. Aqui não está falando dos que estão lá de fora. São pessoas de dentro da igreja. O irmão aqui, irmão, nós já falamos na pregação anterior, no verso de 1 a 12, do capítulo 14, sobre irmãos que Paulo chamava de fracos e fortes. Não estou falando quem é salvo e quem não é salvo. São irmãos, são salvos em Cristo, mas que uns têm mais maturidade e outros menos maturidade. Ou seja, aquele irmão que tem mais conhecimento da palavra de Deus, a tendência é ele errar menos. Ele pecar menos. E isso não significa que ele é melhor que o outro que não conhece. É isso que Paulo está mostrando aqui para mim e para você. Que nós não sejamos tropeço. Se eu acho que nenhum alimento como Paulo diz, é impuro em si mesmo, eu não vou fazer isso para provocar um irmão que veio por exemplo, um exemplo, irmão, de uma igreja adventista da vida, por exemplo, que guarda os sábados, que para a gente não é igreja cristã, é uma seita, mas isso é um outro assunto. Então, se o irmão acabou de chegar na igreja, em vez da adventista estar buscando conhecer a minha verdade, eu não vou ficar marcando encontros, fazendo qualquer coisa para provocar o irmão no sábado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Jesus morreu tanto por mim quanto por ele. Então, nós não devemos ser tropeço para ninguém. Em vez disso, nós devemos ter um coração que colocamos, para não colocarmos de obstáculos. Nós devemos ser degraus, não obstáculos para essas pessoas. Se você tem conhecimento com amor, tenta passar a verdade. Mas na certeza de que quem leva o conhecimento da verdade, do conhecimento, do pecado, é o Espírito Santo para cada um. Eu falo isso porque nós que viemos de várias outras denominações, nós temos convivido e vivido isso em igrejas, disputas bobas. Disputa não só por cargos eclesiásticos, mas para quem conhece mais. O irmão, ele não entende a fé cristã, ele não entende que Jesus... Irmãos, ninguém entende de nada aqui. Nós que ministramos a palavra de Deus, nós somos os primeiros a ser cobrados. E a igreja é cobrada a nos cobrar. A própria palavra diz que vocês têm que julgar se o que nós estamos pregando que está de acordo ou não com a Escritura. E não é vergonha para vocês nem para nós, é para a edificação da igreja.
Não é pelo fato de estarmos aqui ministrando que sabemos mais do que muitos estão sentados. É uma questão de organização cristã. Deus levantou uns para pregar, uns para evangelizar, uns para ajudar na questão social da igreja e tantas outras coisas nós já estudamos aqui. Ele continua dizendo que nós não devemos ser obstáculos no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impura. E não se para aqui, a não ser para aquele que assim considera como impuro. Aqui é uma questão de fé. Qual é a fé que você tem nos planos de Deus na sua vida? Qual é a fé que você tem no projeto de Deus de salvação? Você que crê que Jesus disse que todas as coisas são puras. Você, não, irmão, eu não creio porque a minha família é judia e aí isso é um negócio muito forte na minha vida. Ok, irmão, eu não vou te convencer disso. Viva, guarda o seu sábado, guarda o seu domingo, guarda a sua terça-feira. Mas não condene a minha segunda. É isso que Paulo está falando. A minha fé é com Deus. A fé do irmão que é fraca também é com Deus. O que Paulo está dizendo aqui, que naquela época em que as pessoas se alimentavam de carne, se abdicavam de carne, porque eles pensavam o seguinte, a maioria das carnes que era sacrificada para os ídolos vendia no lugar comum, que era o açougue, no mercado, sei lá, daquela época, e pessoas que tinham conhecimento de que Jesus era Senhor de todas as coisas, podiam chegar lá e comer que não fazia mal nenhum, era uma carne, era alimento. Enquanto outros achavam que não podia comer aquilo lá, porque aquilo lá podia fazer um mal. O que Paulo quer que a gente entenda é o seguinte, se você tem fé suficiente para comer e crer que nada é impuro, porque Deus já ele santificou todas as coisas, ok. Se o irmão não entende isso, se o irmão é fraco nesse conhecimento, ok também. O que estava acontecendo eram insultas. Um condenava e o outro julgava. Isso que é o errado dentro da igreja. Então Paulo traz assim esse conhecimento, porque hoje não é diferente não, irmãos. Hoje também acontece isso. Inclusive, numa das pregações do pastor Rafael, ele até esqueceu de falar sobre a galinha lá na encruzilhada, que fizeram o trabalho. Ele perguntou assim, e aí, você come ou não come? Então assim, ele no decorrer do estudo, ele vai trazer isso. Mas aí, fica para a igreja. Você vai comer, não vai comer? Irmão, ele deu o exemplo de Davi. Você lembra que Davi, com seus homens, passando fome, comendo os pães lá que era sacrificado a Cristo, a Deus? Nós temos que entender, irmãos, que o propósito da igreja é viver para Deus, adorar a Deus, servir a Deus e andar segundo os caminhos de Cristo. As coisas secundárias não devem interferir na minha fé nem na do irmão. Nós, sendo os membros do mesmo corpo, temos que fortalecer um ao outro, ajudar. Como Paulo bem denominou, o corpo humano mesmo. Um ajudando o outro, para que o processo prossiga. Então, quando Paulo traz aqui essa discussão boba que estava afligindo a igreja, são coisas que acontecem hoje na igreja e afastam uns dos outros. Eu não estou falando sobre coisas principais, sobre fundamentos cristãos. Não é sobre isso. São coisas secundárias. Por exemplo, se há um irmão aqui que crê que Jesus não é o Filho de Deus, ou que morreu e não ressuscitou, ou que é apenas um profeta, nós não estamos falando sobre isso. Isso sim é motivo de discussão. Nós estamos falando sobre coisas que não afetam a salvação, não estão envolvidos com a salvação. Nós não devemos perder tempo com essas coisas. Deixa cada um com a sua crendice. É isso que Paulo está propondo aqui. Se teu irmão te entristece por causa do que você come, já não está mais agindo por amor fraterno. Vocês lembram que nós estudamos sobre o amor? Que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor? E isso está em todas as esferas da nossa vida, em toda da sociedade, em todos os momentos da nossa vida. O amor ao próximo, irmão, quando você perdoa o seu irmão, não leva em conta a falta de conhecimento, de ignorância dele, você tem que lembrar o seguinte, Jesus também, quando olhou para mim e para você, ele não levou em conta a nossa ignorância, o nosso pecado, as nossas falhas, o nosso passado. Nós sempre temos que estar dispostos a amar e ensinar o irmão, se você assim o souber, e perdoando o tempo todo. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele,
Aqui eu quero abrir no capítulo, vocês não precisam abrir se não quiserem, lá na carta que o pastor está estudando, está ministrando, lá em 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios, eu separei aqui que pode estar nos ajudando também aqui. Lá em 1 Coríntios diz assim, acerca dessas coisas, para a gente estar fortalecendo esse conhecimento. 1 Coríntios 8, 10. 8:8. Vou começar do 8. Diz assim: no que se refere a alimentos sacrificados a ídolos, recomendo, como dizeis, que todos nós temos pelo pleno conhecimento. Peraí, peguei errado aqui, irmão. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Portanto, se alguém que tenha a consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa do templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos. Então, Paulo aqui em Coríntios está dizendo que isso não muda nada, comer ou deixar de comer. Só que isso não tem que afetar o irmão que não tem esse conhecimento. E aqui, novamente, ele fortalece a questão do conhecimento do irmão que tem a consciência fragilizada, que é o fraco na fé, daquele que tem o conhecimento mais apurado. Então, isso era um tropeço grande. Para a gente hoje é muito comum, mas naquela época não, irmão. Naquela época isso era muito sério, porque existia um ritual, o costume de sacrifício de animais. Tanto do povo judeu, quanto dos povos ímpios. Só que os judeus faziam em ordenança a lei mosaica. Nós sabemos que era sombra do que viria, do Cristo que seria o cordeiro imolado. Mas isso as pessoas pegavam isso e faziam uma confusão, e as pessoas que tinham pouco conhecimento, como a maioria dos gentios, que para eles era comum comer qualquer coisa, como carne de porco e tantas outras coisas que para os judeus era imunda, eles ficavam escandalizados. Observe que Paulo trouxe o exemplo da circuncisão de Tito e de Timóteo também. Então, os judeus queriam atrelar certas coisas, como a circuncisão, à salvação em Cristo Jesus. Eles criam que não era suficiente o que Cristo fez na cruz. E a palavra diz que é suficiente. Só Cristo salva. Ele é o único meio pelo qual o cristão encontra salvação. Não precisa estar atrelado a nenhum tipo de dieta. Nenhum tipo de guardar dias especiais. É isso que Paulo está mostrando. Não existe dias maiores ou menores para a salvação do cristão. É só Cristo. A nossa salvação está em Cristo. É isso que Paulo quer que a gente entenda. E aqui no capítulo 10, do verso 25, ele diz assim, no capítulo 10, do verso 25, ele diz: comei de tudo o que se vende no mercado sem questionamentos por causa da consciência. Portanto, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então Paulo aqui dá um basta nisso. Tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. Aqui no título da mensagem diz que tudo e que todos sejam para a glória de Deus. Então Deus criou todas as coisas para a sua glória. Aquele que perece é para a glória de Deus. Aquele que é salvo também é para a glória de Deus. Porque ao final de todas as coisas, irmãos, ao final de tudo, todo joelho vai se dobrar diante de Deus e vai confessar que Ele é o Senhor. Ou será que aqueles judeus, aqueles fariseus que condenaram a Cristo, ou o próprio Judas que o traiu, não glorificou a Deus naquele momento? Lógico que glorificou. O próprio Pilatos, que achava ter o poder na sua mão, glorificou a Deus. Porque tudo está escrito, irmão. Que deveria ser daquela forma. Tanto o que nasce quanto o que morre é para a glória de Deus. Se nós somos chamados como igreja de Deus, é para glorificar a Deus. O que ele está falando aqui é que aquele que se levanta e o que cai é para a glória de Deus. Dentro do contexto cristão, dos que são salvos, o crente que tem maturidade espiritual ou que não tem, Jesus morreu pelos dois igualmente.
E ele levantou uns para serem apóstolos, mestres, e um para ser um ajudante dentro da igreja. Foi o mesmo Cristo que morreu. Nós temos o mesmo valor em Cristo. Então não há de ter esse tipo de disputa. É isso que Paulo quer que a gente entenda. Lá em Colossenses, irmão, segundo Colossenses 2:6, traz mais um ensinamento para a gente. Lá em Colossenses 2:6 diz assim: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que vocês comem, ou pelo que vocês bebem, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas e dos dias de sábado. Então, se os judeus estavam brigando para que os gentios convertidos também tivessem esse tipo de vida, Paulo está falando assim, gente, está tudo errado. Parece que vocês não entenderam o propósito da cruz de Cristo. E Paulo mais adiante, ele vai mais adiante, ele volta lá no Velho Testamento, lá no livro de Oséias, e mostra isso para os judeus. No verso 11 do capítulo 2 diz assim: farei cessar toda a contenda, farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus sábados, shabat, e todas as suas festas fixas, solenes. Farei cessar. Jesus, ele é suficiente para salvar o crente que tem uma fé madura e o que não tem. Só vai ser salvo, irmão, aquele que foi eleito. Mas a igreja tem que aprender a se portar como igreja do Senhor. E quando eu trago isso, irmãos, é porque nos nossos dias a igreja tem perdido esse viés religioso. A igreja tem se desviado do caminho de Deus. Paulo continua dizendo aqui: aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Quando você encontra com um crente que tem uma fé firmada na verdade, que tem conhecimento profundo da palavra de Deus, ele é bem visto na sociedade. É um homem de sabedoria. É um homem que tem autoridade no reino de Deus, que tem autoridade na igreja. Ele está mostrando aqui que aquilo que você acha que faz mal, que seja só para você, irmão. Não condena o outro que faz. Aquilo que é bom para você, para vós, não se torne motivo de maledicência para outra pessoa. E quando eu estava lendo essa mensagem, eu fiz alguns estudos e eu vi uma pregação do pastor que dizia uma coisa interessante. Muitas das vezes, irmãos, nós ou alguns de nós tínhamos uma vida bem errada, né? Mais do que outros. Nós frequentávamos ambientes que hoje nós temos vergonha. Muitos vieram da Umbanda, da Macumba, sei lá, de tantas coisas. No entanto, até hoje nós temos certas amizades, né? Que nós guardamos até hoje, amigos mesmo. E as pessoas ainda vivem nessa prática. E às vezes, por vergonha, as pessoas nos convidam a fazer, aí almoçar, jantar na casa deles, ou visitar algum lugar que eles frequentam. E a gente, por amor, sei lá, por algum outro motivo, a gente vai. E ali mesmo se mistura. E tem vergonha de se levantar como cristão e falar assim: não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E acaba, por consideração, comendo, dançando, fazendo tudo aquilo que você fazia antes. Eu não estou falando de festa, não, irmão. Estou falando de casa de macumba. Às vezes um irmão, um amigo te leva, você frequenta lá, conheço muita gente, não tem nada a ver, eu conheço que Jesus morreu no meu lugar. E você vai, frequenta e come e fica à vontade ali. Aí é um ponto diferente. Aí você pode estar sendo tropeço para outras pessoas.
O que Paulo está chamando a atenção para mim e para você é justamente sobre isso. Se você vai fazer qualquer coisa, irmão, que vai escandalizar um irmão seu que tem um conhecimento mais curto, menor que o seu, não faça, não vai. Se o irmão Frank, por exemplo, ele não tem o hábito de comer carne de porco, porque ele veio de uma religião em que era proibido, se ele tem isso ainda no coração dele, no dia do churrasco da igreja, ninguém vai levar carne de porco, irmão. É isso que Paulo está falando. Para que o irmão não se escandalize. Eu vou fazer esse sacrifício, embora eu goste muito, por conta do irmão. É isso que Paulo quer que a gente entenda. Tudo aquilo que vai abalar a fé do meu irmão, eu tenho que deixar de fazer. Tudo aquilo que vai colocar em xeque-mate a fé que o irmão tem em Cristo Jesus, na salvação, eu tenho que deixar de fazer. Mas sem escândalo, é simplesmente por amor. Por compreender que nós somos parte do mesmo todo. Jesus morreu tanto para aquele que tem conhecimento e o que não tem. Hoje nós vivemos uma era em que as igrejas estão vivendo um outro evangelho. Muitos irmãos que nós conhecemos frequentam igrejas neopentecostais, por exemplo, que tudo na vida dele é o diabo. O demônio bota o dedo em tudo. O cara tem que pegar todos os bens dele e dar para a igreja, porque senão ele vai ser amaldiçoado o resto da vida. Como é que eu vou lidar com um irmão desse, irmãos? Eu vou falar mal da igreja dele, vou falar mal do pastor dele. Eu tenho que levar a verdade para ele, sem escândalo. No entanto, eu não posso denegrir a igreja que ele frequenta, porque eu não sou juiz. Eu tenho que falar a verdade, tenho que falar da Bíblia para ele. Assim como eu e você frequentávamos outras igrejas em que se não falava a verdade, vivíamos anos e anos achando que estávamos no caminho da salvação. Assim tem muita gente hoje. Eu conheço gente que frequenta a igreja neopentecostal, irmão. Que ele fala, rapaz, a minha vida deu tudo errado essa semana porque eu esqueci de dar o dízimo. Para gente que já passou por isso, que hoje tem mais conhecimento da verdade, é um escândalo, né? Mas tem gente, irmão, que não sai de casa sem fazer isso, não. É ali, ó. Há uma lavagem cerebral que se faz em falsos mestres, em falsos pastores, que a pessoa que não lê a Bíblia simplesmente escuta a pregação do pastor e crê naquilo como se o pastor fosse a autoridade da igreja e vive aquilo cegamente. E falando em autoridade, irmãos, eu quero deixar claro para a igreja, pastor não é autoridade da igreja, não. Quem é a autoridade da igreja é Deus. O pastor é só mensageiro, irmão. Ele nem prepara a mensagem, ele só entrega. Nós expomos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia e tentamos explicar dentro do nosso conhecimento, do nosso contexto de vida. É por isso que cada um de nós temos a responsabilidade de ler e estudar a Bíblia. Para que você leia e acompanhe e me julgue. Pastor, não é isso que a Bíblia está falando. Aqui está falando diferente. Isso não é afrontar pastor. Isso é defender o evangelho. Isso é fortalecer a fé cristã. Porque o que eu falo, se estiver fora da Bíblia, não tem autoridade, irmão. Não tem. É coisa de homem. O que mais Jesus brigou foi com coisas de homem, querendo misturar com as coisas de Deus. Nós falamos sobre isso. O pastor, frequentemente ele fala sobre isso, sobre legalismo. Colocar regrinhas. É cheio de regra. A regra cristã é: Jesus é o Filho de Deus que morreu em nosso lugar, ressuscitou e virá nos buscar. E não há mais nada nem ninguém que intercede por nós, a não ser Jesus. Que nós que nascemos de novo, temos que viver em santidade. Não mais no passado, deixando o passado afligir o seu presente, e que o seu presente seja para a glória de Deus, pensando no futuro com Ele. Essa é a vida cristã, irmão. Perdoando sempre.
Amando sempre. Ah, pastor, mas na minha vida o senhor não sabe o que eu passei. Nem quero saber, irmão. Se Jesus falou que perdoou, você tem que perdoar também. Viva hoje. Ah, mas a minha mãe fazia isso. Mas lembra o cantor Lázaro, da banda Olodum, que morreu? Eu aprendi assim, a minha mãe fazia assim, que eles viviam na macumba. Porque eles aprenderam, mas quando ele nasceu de novo, irmão, ele deixou tudo para trás. Então, se tem alguma coisa te incomodando no passado, larga, deixa para trás. É difícil, eu sei que é difícil, que muitas das vezes a gente fica 5, 10, 20, 30 anos numa denominação e fica impregnado na nossa cabeça, a gente está cheio de costumes, cheio de manhas. É difícil, irmão. É difícil você vir para uma igreja evangélica que prega palavras positivas, em que não tem pulo, que não tem gritaria, que é só a palavra. No início é difícil, porque nós somos acostumados a fazer festa, pulo dentro da igreja. Como se Deus estivesse mandando a gente pular. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, em que, quando, por exemplo, quando a palavra de Deus diz que as línguas estranhas são línguas conhecidas, são outro tipo de idioma que Deus usa em determinada situação, e não é esse alvoroço que se faz na igreja, a gente fica escandalizado. Não, mas eu mesmo, eu estou falando de mim. Não, mas eu falava língua estranha. Não, mas eu senti o Espírito Santo, eu fazia isso, fazia aquilo. Quando você vê que o emocional do ser humano é tão forte que tenta enganar a sua mente, e a palavra de Deus te liberta dessa mentira, você deveria se envergonhar. Porque o evangelho ele é simples, ele é palpável. O evangelho é uma proposta de vida, uma proposta de vida nova. É uma proposta de você largar as coisas que o mundo te ensinou e pegar o ensinamento de Jesus. Por isso que ele diz aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. É alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto produz a paz e o aperfeiçoamento um do outro, mútuo. Quando o irmão Franklin tira um tempo da semana para orar, ministrar a mensagem de introdução do texto, é no intuito de aperfeiçoar-nos, que ele traz um conhecimento rico, para que a igreja desperte. Gente, mas eu não pensava dessa forma, e está aqui mesmo, está falando assim, mas eu já li isso, não era assim não, mas olha só, é verdade. Nós estamos aqui, irmãos, como comunidade cristã, é somente para isso. É para que nos aperfeiçoemos. É para exercitar a nossa fé. Isso aqui, na verdade, a igreja ela é uma academia da fé. Nós exercitamos a nossa fé e ajudamos mutuamente, espiritualmente, ou fisicamente, se for necessário, no serviço social. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é fazer departamentos onde separam pessoas jovens, mulheres, homens, para ter estudos, ensinamentos distintos, não. A palavra é uma para todos. O que o mais velho escuta aqui, o jovem tem que ouvir. Para quando o mundo chegar lá com uma mensagem distorcida, falar, epa, lá na minha igreja não foi isso que falaram, não. Não, o pastor não falou isso, não. E levar isso como estilo de vida, como verdade. Aqueles brigam, irmão, por comida e por dias. Mas aí em Oséias, o próprio Deus diz que odeia aqueles sábados. Porque eles pegaram o sábado e fizeram uma confusão. Porque sábado era só uma sombra do que aconteceria. Eles pegaram o sábado e começaram a colocar um monte de regrinhas. Isso acontece até hoje. Falar em odeio, irmãos, se os irmãos observarem, o próprio Deus, ele diz que ele odeia a língua mentirosa. Ele odeia pés que se apressam para fazer o mal. Ele odeia o falso testemunho. Ele odeia o divórcio. E odeia os sábados. Você está vendo? É isso que Deus odeia, é a mentira.
É um engano. Jesus, ele ressuscitou no domingo. Aí a igreja passou a celebrar os cultos nos domingos. Mas os judeus guardavam o sábado, porque era uma lei que Deus deu por Moisés. Agora eu pergunto para a igreja, vai mudar a salvação? Isso é ponto de discussão mesmo? Será que vale a pena eu me aprofundar nesse estudo aqui para discutir com o irmão que defende o sábado e eu o domingo? Será que vale a pena? Nós temos que compreender, irmãos, é onde eu tenho que fortalecer minha fé para não desviar do caminho. É isso. Jesus, ele tem que ser suficiente na minha e na sua vida. O versículo 20 vai dizer assim, ó, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisto um motivo de escândalo. Se você achar que isso é pecado, irmão, ok, mas é você. Viva isso para você, é isso que Paulo está dizendo. Ô judeu, você entendeu que Jesus Cristo é o Senhor? É o Filho de Deus? Não entendi. Ah, mas eu quero guardar o sábado. Guarde para você. Não vem discutir isso na igreja, não. Não leva para o seu irmão, não guarda. Deixa o outro comer a carne de porco em paz. Deixa o outro fazer festa no sábado. Então a humanidade, de um modo geral, irmão, desde da igreja primitiva até os nossos dias, se pega a coisas pequenas, que não tem nada a ver com fundamento bíblico. Mas Paulo ainda insiste, ó, é melhor então você não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão faça tropeçar. Assim seja qual for a sua doutrina a respeito desses assuntos, guarda convicção entre ti mesmo e Deus. E ele diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se a liberdade que Cristo deu para mim e para você acha que eu posso todas as coisas em Cristo, amém, irmão. Então, que coma e beba à vontade. Que viva em paz, sabendo que Jesus é o consumador de todas as coisas. É isso que Paulo está falando para a igreja de Roma e para a igreja dos nossos dias. Que nada venha tirar a atenção do Evangelho. É igual, por exemplo, quando tem igrejas que vêm defender... Eu vou falar uma coisa aqui que nem estava na programação, mas eu vou falar aqui dentro do meu coração. Igrejas que defendem o homossexualismo. Ah, mas a Bíblia não condena. Lógico que condena. Ah, então nós vamos mudar a Bíblia. Muda. Mas não vai deixar de ser pecado. Não deixa de ser pecado. Porque a palavra de Deus é uma só. E no final das contas, irmão, como a própria palavra diz, todo joelho vai se dobrar. Salvos ou não salvos, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E tanto os salvos quanto os não salvos vão ser julgados. Ah, mas não acredito nisso. Você acreditando ou não, não muda nada. Não muda o aspecto das coisas. O nosso maior mal, o maior mal do ser humano, é querer pegar as coisas de Deus e trazer para o nosso nível humano. E querer achar que compreende as coisas de Deus. Mas quando você consegue se dedicar a um momento de estudo e leitura e oração da palavra de Deus, você consegue sentir a presença de Deus falando no seu coração, você se percebe que você é tão pequeno, tão insignificante, que você se envergonha diante até de pensamentos tortos que você tem. Então Paulo está orientando aqui para aqueles judeus, olha, se você acha que não pode, ok, coma lá, coma escondido. Não leva o outro junto, não. E se você acha que não pode, também, deixa o outro comer. É isso que Paulo está falando. Não interfira na fé do seu irmão. Se você não vai ajudar, não atrapalhe. Resumidamente, é isso que ele está falando. Ele continua dizendo aqui, assim seja qual for a sua doutrina a respeito desses assuntos, guarda com convicção dentro de ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, todavia aquele que tem dúvida é condenado a se comer, pois não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado.
Então, o ponto principal aqui é fé. É você crer que Jesus é suficiente para você. É você crer que eu posso todas as coisas em Jesus. Posso todas as coisas. Paulo dá uma lição para mim, para você. Paulo fala assim, eu aprendi a passar fome, a viver com escassez, a viver com dor, com fome, com frio, e até tudo também. Eu aprendi, e isso não me desviou de Deus, porque Cristo é o fim único de todas as coisas. Então nada tem que me afastar de Deus, irmão. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos entender que o princípio fundamental da fé cristã não deve ser discutido. Isso é inegociável. Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, ok. Que Cristo, Espírito Santo e Deus é um Deus só. Em essência são três. Jesus é o único intercessor. Isso não tem que discutir com o irmão, porque é o seguinte, se o irmão pensa diferente, ele já não é cristão. Porque para ser cristão, tem que seguir a Cristo. Para se falar que eu sou crente, crente em quê? Porque crente, a palavra crente é crer. Crer em quê? Você quem crê? Em Cristo? Ok. Então, esse aqui é o manual. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo quer que eu e você entenda aqui, irmãos, que nós não devemos perder tempo no caminho, nem discussões com coisas tolas. Nós devemos focar no alvo. E ainda mais porque os dias estão se abreviando. Hoje, eu não faria, mas eu tenho vontade de entrar numa igreja hoje só para ficar ouvindo o que estão falando lá. Com certeza eu vou me escandalizar. Sabe por quê, irmão? Desde o dia que eu mudei de denominação, nós passamos a estudar mais a Bíblia, buscar, a interagir com os irmãos mais, para ter mais conhecimento da verdade. Nós passamos a perceber que a gente aceitava o evangelho do jeito que nos servia, sem questionar. Sabe por quê? E era agradável, era palatável, porque a gente não conhecia. A gente achava que se defendia uma bandeira de salvação, onde se falava o que queria, e para a gente estava ok, estava falando de Deus. Mas quando eu me lembro de muitas das pregações, dos ensinamentos, e eu contrasto com a Bíblia agora, eu fico escandalizado como que eu era cego e surdo. Porque se falava muitas coisas que hoje a Bíblia está condenando, e para mim era normal e comum. E quantos de nós não fomos assim também, irmãos? Por exemplo, achar que o pastor era a autoridade máxima, só ele podia abençoar a igreja. Falar que somente o pastor pode orar por nós, que se o pastor orar, o pecado vai embora, o demônio cai. Aonde está falando isso na Bíblia? O que se fala de pastor na Bíblia, irmãos, é que ele deve ter que ser um homem... Ele não faz nada sem permissão, porque senão Deus não seria Deus. A luta é contra nós mesmos, contra a carne. A nossa carne, ela quer levantar o tempo todo. Ela quer falar mal do irmão, ele quer discutir com a esposa, quer discutir com o marido, quer ter vantagem no trabalho, quer discutir no trânsito. O maior mal do ser humano é ele próprio. É por isso que essas cartas que nós estamos trazendo, que a Bíblia traz aqui, está o tempo todo tentando mostrar para mim e para você que nós que somos o mal da história. Porque Deus está acima de todas as coisas. Não se aplica a ele. O diabo só faz com permissão de Deus. E o homem que faz a confusão danada. Cria religião, como lá em Êxodo 20 diz, pega um pedaço de pau, tira uma parte, faz uma fogueira, outra parte faz um Deus e se prostra. Tudo está no coração do homem. Toda a maldade vem do coração do homem. Lá no Jardim do Éden, quando eles viviam no paraíso, a maldade brotou do coração do homem. A Bíblia diz que o mal vem do coração do homem. Então nós temos que ser balizados por Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é nos orientando para que a gente tenha uma vida que agrada a Deus. Se nós queremos morar com Deus, nós temos que buscar, exercitar isso aqui. É simples assim. Paulo gastou sua vida tentando mostrar isso para mim e para você. Paulo gastou a vida, Pedro gastou a vida. Os profetas nunca negaram a verdade. No entanto, quantos falsos mestres
negaram a verdade, misturaram com mentira para se manter no poder. O Sinédrio, por exemplo, na época de Jesus, as grandes empresas, ou melhor, igrejas hoje, eles não querem a salvação, eles querem dinheiro, irmão. O homem, ele quer poder. O homem, ele quer autoridade, notoriedade. O homem, ele só busca Deus se Deus o chamar. Mas se você percebe, se você entende que você foi chamado por Deus, que você reconhece Jesus, Ele é o único meio pelo qual, se há salvação, se prostre diante do Evangelho. Fala não para você nas discussões bobas. Diga não para você quando você achar que você tem razão. Porque Jesus não escolheu quem tinha razão para ser salvo, não. Abra mão do dinheiro fácil. Abra mão do relacionamento fora do casamento. Abra mão da política humana. Abra mão de conchavos. Se apegue ao que é eterno. Em suma, é isso. Em suma, é isso que Paulo quer que eu e você entenda. Ou então, irmãos, vamos viver no mundo e viver os 50, 60, 70, 80 anos aqui e acabou. Mas eu tenho certeza, irmãos, que cada um que está aqui ouvindo essa noite não trocaria um dia na eternidade por 100 anos aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já habita dentro de cada um aqui. Nós já temos prazer na lei do Senhor. Nós já temos prazer na palavra de Deus. Nós já somos igreja de Deus. Só que nós temos que nos esforçar, irmão, dia após dia, porque nós lutamos contra nós mesmos, até o último dia de vida. Amém? Eu quero encerrar aqui. Eu fugi um pouco do texto, Deus sabe o porquê, mas o que Paulo está dizendo aqui, resumidamente, é que nós não devemos perder coisas com coisas secundárias. Tá? E quando Paulo fala aqui do crente forte, do fraco, não é maior nem menor. São aqueles que são mais maduros e menos maduros. No entanto, nós temos que observar que existe sim crentes falsos, pastores falsos e doutrinas falsas. E isso sim, nós temos que ficar atento se vier mexer com o fundamento da igreja de Deus. Amém? Agradeço pela oportunidade. Irmãos, graça e paz, vamos louvar o Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Estamos encerrando mais esse culto para a honra e glória do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior, que mais uma vez trouxe com clareza a palavra de Deus, principalmente no tocante aos julgamentos, onde nós não devemos julgar uns aos outros, de forma que nós sejamos pedra de tropeço no caminho do irmão. Mas, de outra forma também, devemos observar e seguir o exemplo maior de Deus, que é o amor. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos da palavra do Senhor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer exemplo maior de amor do que esse? Entregar o seu Filho unigênito, o seu único Filho. E quer maior exemplo de abnegação? Abrir mão do seu Filho para que nós, pecadores, fôssemos salvos. Então, devemos conciliar essas duas coisas. Não julgar para não ser pedra de tropeço, mas também observar o amor de Deus em nossas vidas e reproduzir esse amor em nossas vidas, em verdade, em renúncia. E aqui eu faço uma ressalva, porque essa questão do julgamento tem que ser muito bem baseada na verdade de Deus. Porque muitas vezes, com medo de estar julgando o próximo, a gente muitas das vezes me fugiu a palavra correta aqui. Muitas vezes a gente deixa de fazer o que deve ser feito. Muitas vezes a gente deixa de falar o que deveria falar. Muitas vezes a gente se omite, lembrei a palavra. Nós não podemos nos omitir diante de certas situações que exigem a verdade, com medo de não ser pedra de tropeço. O pastor Júnior deixou muito claro que isso é nas questões secundárias, que a gente deve agir pelo amor nas questões secundárias. Mas no fundamental, sempre a verdade. Doa a quem doer, porque a verdade liberta. Então nós não podemos nos omitir. Essa palavrinha que eu queria lembrar. Amém? Estamos encerrando, vamos ficar de pé, mas antes eu gostaria de convidar todos a participarem conosco aqui dos cultos. Comunidade O Caminho, Igreja Cristã, situada aqui na Ponte Alta Norte, todos os domingos às 18 horas,
na Avenida Buritis, condomínio Vitória Regis. Não é Vitória Regina, é Vitória Regis mesmo. E fica bem em frente à avenida, de fácil localização. Estão todos convidados. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar agora nesse momento, encerrando. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que foi feito aqui nesta noite. Agradecemos, ó Deus, pelos teus ensinamentos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa direcionar os nossos passos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa abrir a nossa mente e que nós possamos, ó Deus, andar em fidelidade e em obediência, conforme o teu querer e a tua vontade. Fazei de nós, ó Deus, canal de bênção na vida das pessoas, que nós não venhamos omitir nos momentos em que as verdades precisam ser ditas, que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros atalaias da tua palavra e que nós possamos, ó Deus, ser canal de bênção na vida das pessoas. Abençoa cada vida aqui presente, ó Deus, que o Senhor possa guardar, proteger, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um de nós, pois o Senhor é o nosso provedor. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra e assim, ó Deus, nós consagramos as nossas vidas diante do Teu altar. Abençoa, guarda e protege, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus abençoe.